Eu tenho um vídeo seu que bombou na internet, o corte dos opioides. E eu até pesquisei no Google hoje e tal, até achei uma matéria que não fala de opioide em si, mas assim, 11 celebridades que morreram por overdose de remédios. Aí fala aqui do Coringa lá, do Michael Jackson, da Whitney Houston, o Prince, o Philip Hoffman, Bruce Lee, Jimi Hendrix, o Freud, enfim, aí tem vários nomes aqui. E aí nesse corte você fala muito do opioide. Por que no Brasil não tem isso, assim? A gente é viciado na amoxicilina, na Novalgina, no dipirona. Bom, vamos lá. Por que aqui no Brasil a gente não tem? Eu nunca, nem sei o que é um opioide. Eu já deve ter tomado, com certeza. Nem sei o que é. Por que esses caras viciam tanto nisso? Tá até um documentário na Netflix, né? Que fala lá da indústria e tal. Por que isso não acontece no Brasil? Por que isso é tão comum na América? E por que a gente é viciado nessas outras coisas que, pra mim, sou leigo total, é muito menos perigoso, né? Com certeza. O ponto é o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender que, em termos de saúde pública, os Estados Unidos, dos países desenvolvidos, é o pior deles. E uma coisa que as pessoas não entendem é que é óbvio que o americano médio vive bem melhor que o brasileiro médio. Claro. Em linha geral, né? Na sua linha do tempo ali, né? Agora, se você pega o miserável dos Estados Unidos, que são menos que no Brasil, logicamente, o miserável do Brasil, dos Estados Unidos, ele vive bem pior que o miserável do Brasil. Uma ambulância nos Estados Unidos, lá não tem SUS igual aqui não, cara. Você vai pedir um SAMU, lá custa $1.500. Então, se um cara quebra a perna, o cara vai lá, quebra a perna, não tem plano de saúde, vai dar R$100 mil de conta. Então, a gente não tem essas. A gente tá tão mal acostumado com o SUS que acha que o serviço que a gente tem lá não tem custo. E é claro que tem custo. Então, o primeiro ponto é a gente entender isso. Os Estados Unidos têm um problema grave envolvendo saúde pública. Sim. Inclusive, o SUS tem as suas limitações? Tem. Mas ele é exemplo pro mundo todo. Ainda mais num país continental igual o nosso, pelo amor de Deus, o negócio funciona. Cara, se você quebra a perna e vai pro João 23, cara, você vai ter um atendimento de primeiro mundo, cara. Sim. Você vai sair lá enfaixado sem pagar nada. Sim. Até estrangeiro estiver aqui. Então, pelo ponto que o nosso sistema de saúde tem seus problemas, tem. Mas, em termos de emergência, essa questão de acesso a remédio, acesso a coquetel para AIDS, o Brasil é exemplo para várias questões nesse aspecto. Agora, o que aconteceu com os opioides nos Estados Unidos? Não foi espontâneo. O que aconteceu é o seguinte: o que é opioide? Opioides são analgésicos que revolucionaram a medicina. O que é um analgésico? Algo para diminuir dor. Porque antes do surgimento de opioide, não tinha muito o que fazer na hora que o cara precisava de alívio de dor. Não tinha muita coisa. E aí os opioides, eles são medicamentos que vão surgir da papoula, do ópio, e depois vão começar a ser sintetizados, mas o princípio é o mesmo, mexem com os mesmos receptores, e que são muito anestésicos. E aí dos opioides famosos tem a morfina, tem a heroína, a gente tem codeína, que é o Tilex, que é dentista, a gente já tomou várias vezes. O Vicodin, que o House ficou viciado na série. Então são anestésicos, são analgésicos muito poderosos. Muito poderosos. Tá. Mas por que deu essa crise nos Estados Unidos? Simples. Apesar de serem remédios para controle de dor, analgésicos muito poderosos, eles tinham um probleminha. Viciam demais. Quando a pessoa usa no contexto correto, ele não vicia. Então, por exemplo, fiz cirurgia de dente. Pô, tomei codeína, não fiquei viciado e você já deve ter tomado opioide também. Tá. Já tomou codeína? Provavelmente já. Não sei nem o que é isso. É um remédio para dor, mais forte, que não pode tomar muito. Tá. Quando a gente usa, a pessoa quebra a bacia. Pô, vai tomar também algum tipo de opioide. Quando é usado corretamente, não vicia não. Só que descobriram que se fosse usado de forma indiscriminada, viciava demais. Aí o que aconteceu? Nos Estados Unidos, uma empresa chamada Purdue, ela fraudou, e foi isso que aconteceu, ela inventou que o opioide dela, chamado Oxycontin, que ele não viciava. Ela inventou que não viciava, começou a dar um monte de comissão para médico vender. É isso que a série é essa, né? A série eu acho que é sobre isso. É isso, E aí, a população americana começou a ficar viciada. Aí depois, passado alguns anos, por que isso aconteceu, né? O cara que tava
no FDA, que é tipo a Anvisa deles, era um cara que trabalhava pra Purdue. Ou seja, você coloca o cara que vai fiscalizar, esse cara é o cara da empresa. Ele sabia que o negócio era fraudado. E lá ainda o lobby é permitido, então? O negócio desandou de um jeito que, quando descobriram que aquele negócio viciava demais, a população estava tão viciada que começou a buscar heroína. Ou seja, a população americana, ela teve um incentivo gigantesco de médicos comissionados, fraude em pesquisa. Aí, pra você ter uma ideia, no final dos anos 90, morreram umas 20 mil pessoas de overdose nos Estados Unidos de opioide. Nos anos 99. Ano passado, morreram 100 mil. A curva, quando você pega a curva de opioide, morte por overdose, e é comum, quando alguém morre do rock, ter opioide envolvido, tem um chamado fentanil. Você já deve ter ouvido falar que a morfina é forte. Fentanil é 100 vezes mais forte que a morfina. Tava usando para entubá-lo de Covid. Tem uso importante para entubar a gente no Covid, cara. É claro que é importante. Só que quando você usa ele como droga de abuso, pô, é poderoso demais. Então, nos Estados Unidos surgiu essa crise do opioide, não foi à toa, não. Caramba. Foi por quê? Tinha uma empresa que faturou uma fortuna vendendo opioide, falando que não viciava. E a população ficou toda viciada e tá pagando preço hoje. Isso é forte. Aqui no Brasil, por mais, né, louco que esse país nosso, a Anvisa, por exemplo, ela regula muito mais, né, do que o FDA, né? É claro que vão existir alguma força política na Anvisa. Sim, mas ela é muito mais independente que o FDA. Cara, o FDA, metade do dinheiro dele vem da indústria farmacêutica. É a indústria farmacêutica que mantém o FDA. E frequentemente quem é o líder do FDA é um ex-diretor de indústria farmacêutica. Então, o negócio lá realmente, quando envolve saúde... Cara, Estados Unidos é muito legal para inovação, tipo as ideias, startup, inovação, eles são bons nisso mesmo. Agora, falou de saúde, cara. Aí o pessoal fala, Alberto, comunista, vai pra Cuba. Cara, Finlândia eu animo, Nova Zelândia, Canadá, Suíça. Lá não acontece esses absurdos que acontecem na saúde nos Estados Unidos, não, cara.